Queridos, nós estamos finalizando hoje uma série de reflexões, de 5 reflexões que nós fizemos juntos nesse mês de maio. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 22. Salmo de número 22, nós lemos assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de ti, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como o leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não desprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. A um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém. À medida em que nós fomos avançando aqui na nossa série de reflexões sobre o sofrimento, imagino que pessoalmente para você essa série tenha tido um tom muito pessoal. Porque embora o sofrimento humano seja a experiência mais universal, mais democrática de todas as coisas que nós podemos viver aqui enquanto seres humanos, nós não o experimentamos da mesma maneira. Para alguns, à medida em que nós caminhávamos nessa série, você pode ter pensado em temas da sua família, você pode ter pensado em problemas conjugais, em situações envolvendo seus filhos, em pais, em conflitos familiares, numa família disfuncional. Você pode ter pensado sobre uma traição, sobre uma rejeição, sobre agressões, sobre omissões.
Você também pode ter pensado ao longo dessa série sobre esperanças frustradas, orações que não foram respondidas, milagres que não aconteceram para você, coisas que não se concretizaram, projetos que não se tornaram reais. Ou então você tem lutado com uma enfermidade, com uma doença, com problemas físicos, com limitações físicas, ou mesmo com os dramas muito particulares e peculiares do envelhecimento. A experiência do sofrimento, ela é única para cada um de nós, mas note que ao longo dessa série, nós destacamos e enfatizamos muitas vezes uma verdade que é: quando nós passamos pelo vale do sofrimento, nós vamos sair do lado de lá de alguma maneira diferente do que entramos. Nós não saímos os mesmos depois de um tempo de sofrimento. Nós podemos sair pessoas mais profundas, com um caráter forjado à semelhança de Jesus. Nós podemos sair pessoas cínicas, pessoas revoltadas, amarguradas, vingativas. Nós podemos sair pessoas duras e desesperançadas, pessoas frias. Nós podemos sair piores. E sim, o sofrimento pode deformar a nossa relação com Deus. Sim, o sofrimento pode causar uma ruptura, um hiato na nossa relação com Deus. Eu comentei hoje de manhã que de todas as coisas que nós pastores fazemos, e nós pastores fazemos muitas coisas, nós pregamos, nós ensinamos, nós treinamos, lideramos pessoas, projetos, nós fazemos, assim, é um portfólio de coisas muito variado. Mas de todas as coisas que nós fazemos, a coisa mais bizarra que nós fazemos é o aconselhamento pastoral. Porque quando nós estamos ali no gabinete, onde, acredite em mim, não tem um cachorro raivoso preso lá, um café te espera, se você assim o quiser. Ou quando nós marcamos em alguma padaria aqui da cidade e colocamos 2 xícaras de café, uma do lado de cá, uma do lado de lá, subitamente as pessoas encontram coragem e tenacidade espiritual para colocar na mesa questões que estão na alma delas há muito tempo. E eu me surpreendo ao saber que pessoas às vezes colocam por alguns minutos na mesa temas de 20, de 30 anos atrás, que machucaram suas almas, períodos de grande sofrimento, e que conectados àqueles períodos de travessia do Vale do Sofrimento, ainda existem algumas questões não resolvidas e não aparadas no coração. Às vezes as pessoas falam sobre uma percepção ou um sentimento latente de que elas foram abandonadas por Deus naquele período. Elas trazem questões como: por que isso aconteceu comigo? Para que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que eu tive algum pecado grave que eu merecesse que isso acontecesse? E elas elaboram aquelas questões diante de mim, e para minha perplexidade, essas questões estão ali às vezes há décadas e décadas a fio. O sofrimento realmente pode esfriar o nosso relacionamento com Deus. Nós realmente podemos ficar machucados em determinado nervo que é tão importante para o nosso progresso no discipulado. Se o sofrimento é uma experiência humana universal, então a pergunta dessa série é: que recursos nós encontramos na fé cristã para lidarmos com o sofrimento de tal maneira que nós possamos sair desse tempo melhores do que entramos e não piores? E nós falamos sobre 5 práticas. Nós falamos sobre a importância do lamento. Nós falamos sobre a importância de compartilhar o coração à medida em que passamos pelo sofrimento. Sobre a importância de crer ativamente na palavra de Deus, recitar a palavra, nos apegarmos à palavra, de continuar caminhando com Deus, de continuar caminhando com a comunidade cristã. E hoje nós vamos falar sobre convergir, que é o último movimento dessa série. E ele não poderia ser num texto melhor, porque o Salmo 22 é um lamento, classificado assim como um lamento. Se você perceber aí, esse salmo ele tem um aspecto de poesia musicada, porque o cara que registrou o salmo no saltério, ele diz que esse salmo deve ser cantado conforme a melodia de uma música, a Corça da Manhã, que era conhecida então na escrita do salmo e hoje já não é mais. Um salmo atribuído a Davi, mas diferente de outros salmos davídicos de lamento, que são salmos essencialmente corporativos, onde um povo se coloca diante de Deus, aqui nós temos o arrependimento escrito em primeira pessoa do singular. É um momento de intimidade,
É um momento de mesa, é um momento onde o salmista está a sós com Deus na sua presença, só Deus e ele inicia o salmo com os punhos erguidos no ar, num berro cortando a noite, dizendo: Deus, o Senhor me abandonou aqui. Não é uma maneira muito promissora de se iniciar um período de oração, mas é justamente isso que o salmista faz. Deus meu, por que me abandonaste? A ideia do verbo no hebraico é abandonar, deixar para trás, jogar fora, desertar. Ele está dizendo assim: Deus, eu sou como um trapo imundo jogado num canto, que o Senhor jogou lá e se esqueceu de mim. Eu tenho passado tudo isso, e o Senhor não tem atentado, não tem ouvido, não tem estado comigo. Então o salmista, nesse primeiro momento do salmo, ele expressa toda a sua dor, uma espécie de revolta. E esse salmo é estruturado em torno de 3 grandes movimentos. Poucos salmos de lamento são tão organizados assim no seu material. Primeiro versículo ao 8º versículo, nós temos um movimento, que nós vamos chamar hoje de conflito. No meio do salmo nós temos um segundo movimento, que ele coloca suas orações diante de Deus, suas preces, nós vamos chamar de convergência. E o último movimento é chamado de confiança. Queria dizer que eu estou pregando um sermão eminentemente presbiteriano hoje, pastor Júnior, com 3 pontos. Vamos recitá-los de novo para a gente guardar? O primeiro é conflito. O segundo é convergência. E o último movimento é confiança. Conflito, convergência, confiança. O salmista inicia o salmo falando sobre esse abandono de Deus, protestando em alta voz e perguntando para Deus num tom retórico: por que tu estás tão longe de salvar-me e tão longe dos meus gritos de angústia? É como se Deus o estivesse esquecido e ido embora, e de uma grande distância ele clama: Deus, por que o Senhor não tem me ouvido? Por que o Senhor não está aqui agora que eu mais preciso de ti? E aí então ele diz assim, que ele clama de dia e Deus não responde, ele clama de noite e não recebe alívio. No versículo 3 a 5 ele diz assim: tu porém és o santo de Israel, nossos pais clamaram a ti e tu os livraste. Eles clamaram a ti e foram respondidos, dizendo assim: Deus, o Senhor foi fiel com os meus bisavós, o Senhor foi fiel com os meus avós, o Senhor tem cuidado dos meus amigos, mas quando diz respeito a mim, o Senhor me ignora. Ele fala sobre a fidelidade de Deus para com Israel apenas para reforçar de maneira ainda mais assintosa. No versículo 6 ele diz assim: mas eu sou um verme, Deus, e não sou homem. Sou motivo de zombaria. Caçoam de mim todos os que me encontram, e eles me insultam perguntando: recorra ao Senhor, o seu Deus, onde está? Nesse primeiro movimento, o salmista fala sobre o seu abandono, fala sobre a fidelidade de Deus com Israel, mas aquilo que parece aguçar ainda mais a percepção de que Deus não tem sido bom para com ele. E ele diz: todos os dias sou confrontado, e as pessoas dizem: mas você não é crente? Você não é uma pessoa de Deus? Você não vai à igreja? Você não é um homem de fé, uma mulher de fé? Então que Deus o livre, que Deus intervenha sobre você. Nesse primeiro movimento, o salmista faz uma coisa muitíssimo brutal e corajosa. Ele simplesmente coloca diante de Deus, da maneira mais honesta possível, o sentimento que havia dentro do seu coração, de que Deus o havia abandonado no meio do vale de sofrimento. Essa é uma declaração muito corajosa para se fazer. Eu posso dizer que esse salmista, seja Davi ou quem for, tinha muito peito. Porque ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, o Senhor tem pisado muito na bola comigo. O Senhor prometeu estar presente e não tem estado presente. É engraçado que a primeira coisa que as Escrituras nos ensinam, e nós vamos relembrar um pouco do aspecto da primeira reflexão que fizemos, é a importância de nós reintegrarmos o lamento como uma expressão genuína de fé. De nós entendermos que uma das minhas grandes críticas em relação ao evangelicalismo atual é essa nossa insistência em fazer dos ajuntamentos comunitários uma grande dança de cumbaiá.
aonde nós ouvimos uma sopinha de autoajuda, uma coisinha positiva com um tonzinho de coach no fundo que diz assim: Deus te ama, você é lindo, tudo vai ficar bem. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus te ama, vai dar tudo certo, o mundo é cor-de-rosa. Deus está aqui para acatar as suas ordens, desde que você tenha muita fé. Isso é tudo bobagem. A verdade é que no seguimento de Jesus, nós seremos encontrados por estações sombrias de sofrimento em que nossa fé será pressionada, tensionada e forjada sob altíssima temperatura. E acredite em mim, nenhum santo deixa de passar pelo vale de sombra e de lágrima. Nenhum, jamais em toda a história da igreja. A fé cristã não banaliza o sofrimento com explicações de senso comum. O cristianismo leva a sério a nossa dor, porque integra a nossa dor como parte genuína de uma experiência de fé. Nós não precisamos negar aquilo que estamos sentindo para sermos homens e mulheres de fé. Nós podemos integrar a nossa dor na nossa relação com Deus por meio do lamento. Note que quando Jesus fala sobre oração, ele fala assim: fecha a tua porta, fica em secreto com o Pai, e o Pai que te vê em secreto. Jesus não estava desavisado de que ele poderia utilizar o verbo ouvir. Jesus sabia que ele poderia dizer, o Pai que ouve em secreto, mas Jesus diz explicitamente que Deus vê. Sabe por quê? Porque quando nós estamos orando, Deus nos vê. Ele vê o nosso coração, vê as nossas vísceras, nós estamos desnudos diante dele. Agora pense comigo num segundo, aquilo que Deus vê em você nesses dias de oração é coerente com aquilo que Ele ouve? Ele olha e ele vê um sujeito completamente desmoronado, sofrido, machucado, desesperançoso, mas da boca dessa mesma pessoa sai uma palavra mais assim: ah, Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela minha família, muito obrigado por aquilo, a vida é linda. Tem nuvens de algodão lá fora. Quando Deus compara aquilo que Ele vê com aquilo que Ele ouve, que coerência existe nas nossas orações? Eu me lembro que muitas vezes eu surpreendia minha mãe saindo do quarto dela, do momento devocional, com um rosto assim, lavado de lágrimas. Eu perguntava: mãe, está tudo bem? Ela falava assim: eu estava lá brigando com Deus, me deixa. Minha mãe fazia orações corajosas, até hoje ela é uma mulher de orações corajosas. Ela fala com Deus sobre as coisas que realmente importam. Então, nesse primeiro momento, o conflito significa colocar diante de Deus, em oração, com temor sim, mas com profunda sinceridade, as coisas mais perigosas e insidiosas até que habitam a nossa alma. Mas dentro de todos os salmos de lamento existe uma delicadeza, porque o salmista ele assume a sua dor, ele chora a sua dor, ele coloca a sua dor diante de Deus, mas ele sabe que ele não pode ser engolido pela dor. Ele sabe que ele não pode ser tragado pela dor. E existe um equilíbrio desejável, muito sutil, dificilmente atingível, aonde num extremo nós não queremos negar tudo o que sentimos, mas no outro extremo nós não queremos ser tragados pela tristeza que estamos vivenciando. Então o salmista ele tira os seus olhos do seu sentimento de desamparo, e a partir do versículo 9, ele muda intencionalmente o seu olhar e ele recita e proclama aquilo que ele sabe ser a verdade da palavra de Deus. Ele diz assim: Senhor, eu tenho sentido que o Senhor me abandonou, contudo, Senhor, Tu me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe, desde que nasci fui entregue a Ti, és o meu Deus. O salmista expressa a sua dor, mas ele converge o seu olhar intencionalmente nas promessas e verdades da palavra de Deus.
Ele recita o conhecimento que ele tem de que ele é um filho da aliança. Ele afirma verdades importantes para o seu próprio coração. Como diriam os puritanos, ele prega o evangelho para o seu próprio coração. Ele recita, ele anuncia, ele declara essa palavra em oração diante de Deus e diante de si mesmo, dizendo: eu sou um filho de Deus, Deus está aqui comigo. E então ele passa a orar e interceder, colocando o seu sofrimento diante de Deus, mas também colocando os poderes opositores diante de Deus, usando 3 metáforas. Cães que o rodeiam, no versículo 16. Ele fala sobre touros que o cercam, e ele fala sobre leões que rugem contra ele. Ele usa esses 3 símbolos de poder e de poderes hostis, poderes inimigos, poderes combativos, cães, leões, touros, para dizer que ele está cercado por poderes, ele está acuado. Se nós colocarmos esse salmo no contexto em que Saul perseguia Davi, nós podemos entender que é todo o poderio militar de Saul, que é anunciado contra Davi. Ou Davi também pode compreender que poderes espirituais estão representados aqui nesses símbolos. Não importa, ele sofre uma oposição, ele sofre por causa dessa oposição, e então ele coloca esses poderes opositores diante de Deus em oração, convergindo o seu olhar agora para as promessas fiéis de Deus contidas na palavra. Quando você passar por tempos de sofrimento, lembre-se disso. Cuidado para negar o que você está sentindo, mas cuidado para você não acalentar exageradamente a dor que pode fazer com que você mergulhe profundamente numa depressão. Nós temos que lembrar que muitas vezes nossa mente fica prisioneira do sofrimento e nós adquirimos um determinado traço obsessivo que nós pensamos sobre aquilo o tempo todo. Quando nós estamos passando por tempos de sofrimento, nós acordamos pensando naquilo, nós dormimos pensando naquilo, parece que a nossa vida inteira se resume ao problema que nós estamos vivendo. E nós não conseguimos mais ver coisas boas que estão acontecendo ao redor, coisas boas que estão acontecendo próximos de nós. Viver a dor e chorar a dor, mas não permitir que a nossa vida seja reduzida à nossa dor. Então nós podemos lamentar, nós podemos chorar com Deus, mas logo em seguida nós temos que firmar o nosso coração nas promessas da palavra de Deus para nós. Nós temos que fazer uma lista de bênçãos recebidas naquela temporada. Nós temos que orar continuamente por aquilo, para que nós possamos saber que Deus sabe. João Calvino escreveu abundantemente sobre a oração no livro 3 das Institutas. E num determinado momento que ele está escrevendo sobre a oração, ele fala assim: eu ouço muitos me perguntarem se Deus tem todo o conhecimento e toda a presciência, e se Deus sabe que eu vou dizer algo antes que eu diga, então por que cargas d'água nós oramos? Se Deus sabe que amanhã eu vou levantar pela manhã, e vou acordar e vou orar pela minha esposa e vou orar pela Sofia, então por que eu oro se eu sei que Deus já sabe que eu vou orar? Deus já sabe que eu vou orar. Ele diz assim: nós não oramos para informar a Deus, nós não oramos para que Deus saiba, nós oramos para que eu saiba que Deus já sabe. Não pensem que pelo seu muito falar vocês serão ouvidos, porque o Pai Celestial sabe tudo o que vocês precisam, antes mesmo que vocês o digam. Então nós oramos até que o nosso coração descanse da ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas façam as petições de vocês conhecidas diante de Deus com toda oração, com súplicas e com ação de graças. Escreveu o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, ou seja, nós oramos até que Deus possa manifestar essa convicção de que Ele está cuidando. Nós oramos até que o nosso coração saiba. Nós convergimos o nosso coração nas promessas da palavra. E então, note você o que acontece a partir do versículo 22. Boa parte desse salmo é lamento. E todos os lamentos da Escritura, todos eles terminam notoriamente com confiança. Isso é uma coisa muito interessante. Pelo menos metade do nosso saltério
50% de todos os saltérios são salmos de lamento. São homens derramando seu coração e sua dor diante de Deus. São mulheres colocando seus dilemas e angústias diante de Deus. São pessoas de Deus falando com Deus sobre a sua dor. Mas todos eles terminam com uma nota de confiança, com a única exceção do Salmo 88. E isso também tem uma lógica dentro da retórica desse salmo. Então esse salmo, como todos os outros, ele termina com confiança. Mas olha o que o salmista diz para Deus. Ele fala assim: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia e te louvarei. Louvem-no vocês todos que temem o Senhor. Lembre-se que esse é o mesmo cara que abriu o salmo dizendo: Deus meu, porque o Senhor me abandonou aqui e porque o Senhor me deixou para morrer aqui. É o mesmo cara, não é outra pessoa. Ele louva a Deus, ele chama os seus irmãos de fé a louvarem a Deus. E ele diz no versículo 24: pois não desprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Ele inicia a oração dizendo que Deus o tinha esquecido. Ele termina o seu período de oração com uma convicção de que Deus estava ali presente com ele no sofrimento. Ele é outro homem, ele foi transformado no lugar de oração. O coração desse sujeito foi moldado pela graça de Deus na hora de oração. Ele foi encontrado pela presença santa e divina no lugar de oração. Ele diz: de ti vem o tema do meu louvor, cumprirei os meus votos para contigo. Ele tem convicção de que Deus está com ele no sofrimento. Como seria bom se nós pudéssemos passar de um estado onde nós estamos nos sentindo desalentados, desamparados e esquecidos de Deus, e pudéssemos subitamente sermos encontrados pela graça da presença divina no lugar de oração. Como seria bom? Como seria bom se nós descobríssemos que Deus está integrado conosco nessa caminhada, e que à medida em que eu progrido e avanço lentamente, passo a passo, sofridamente na via do sofrimento, uma companhia maravilhosa e majestosa se anuncia ao nosso lado. Eu me lembro de um trecho do livro de C.S. Lewis, um dos seus livros mais interessantes, O Cavalo e Seu Menino, quando o menino que é do cavalo, nesse conto, é o cavalo que tem um menino e não o contrário. O menino que é do cavalo, ele é abandonado pelos seus amigos ao longo de uma aventura, e em determinado momento ele se encontra caminhando só numa via escura, sombria, solitária, e novamente ele, que havia sido abandonado pelos pais na porta de um pescador, ele é invadido por todos aqueles sentimentos de abandono, de deserção, de solidão e de exposição e vulnerabilidade. E então ele começa a sentir pesadamente uma tristeza cair como um grande véu sobre o seu coração. C.S. Lewis passou por muitos momentos muito solitários após a perda da sua mãe aos 10 anos de idade. Ele perdeu sua mãe para o câncer. Foi levado para estudar no internato no meio da adolescência, com um pai pouco afetivo, um irmão que era mais velho. O período da adolescência de C.S. Lewis foi um período de muita solidão. Foi um período no qual essa solidão foi vivida lá à parte, com os livros nas bibliotecas, e ele transfere para esse personagem boa parte desse sentimento de desamparo, de vacuidade, de vazio. Mas nesse exato momento em que o personagem caminha, ele descobre ao lado dele, caminhando, lenta, gradualmente, com pés muito leves, sem fazer ruído ou barulho, uma presença enorme, uma respiração ofegante, e ele começa a ser invadido por um medo de que seja um chacal ou algum poder hostil a espreitá-lo. E ele descobre então, olhando para o lado, que Aslan, o leão que havia criado Nárnia, está caminhando ao seu lado. Esse texto tem uma poesia muito bonita, porque muitas vezes nós temos essa profunda impressão de que nós estamos passando sozinhos pelo vale do sofrimento.
e de que os dias mais difíceis que vivemos, combatemos sozinhos, estamos sozinhos. E é justamente sobre isso que eu queria encerrar essa série de reflexões com você, dizendo o seguinte: cuide do seu coração nos dias difíceis. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Cuide do seu coração. Lamente sua dor diante de Deus, mas apegue-se firmemente à autoridade da palavra. A Escritura nos garante que Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. E que embora o nosso coração possa se sentir sozinho, nós certamente não estamos sozinhos na via do sofrimento. Há uma presença santa acompanhando você. Existe uma presença divina caminhando ao seu lado, te pegando no colo nas noites mais escuras. Existe um poder sussurrando palavras de esperança ao seu coração. Existe um Espírito impelindo você. Existe uma graça habitando sobre você. Existe sim um alento divino sobre nós no vale de sofrimento e desespero. Existe. Esse Deus está lá conosco. Saibamos ou não, sintamos ou não, pouco importa. Importa aquilo em que cremos. Importa a fé que confessamos, importa aquilo que conhecemos da palavra de Deus. O Senhor caminha conosco dia e noite. Ele é o bom pastor que avança conosco por um vale de morte e sofrimento, se assim preciso for. Mas nunca permita que a dúvida cresça no seu coração. E se o diabo, nosso antigo inimigo, antropólogo especialista, psicólogo PhD, sussurrar no seu coração: coitado de você, coitado de você, justo agora que você mais precisava, coitado de você. Se ele quiser induzi-lo à autopiedade, à autocomiseração, refreie o ataque do diabo com a autoridade da palavra. Você não está sozinho, eu tampouco estou. Nós temos uma presença santa que caminha conosco. O Salmo 22 é um lamento que nos ensina a colocar o nosso sofrimento diante de Deus, para sermos infundidos com a percepção da presença santa que gera em nós o tipo de confiança que nos energiza para continuarmos caminhando, sem parar jamais, para continuarmos avançando. Mas eu queria finalizar dizendo o seguinte: Lutero leu esse salmo como um salmo messiânico, e faz muito sentido que nós o leiamos como um salmo messiânico, porque esse salmo foi escrito provavelmente 1000 anos antes de Cristo, quando a cruz ainda sequer havia sido inventada em Cartago, no século VII a.C. Mas existem algumas expressões nos salmos, nesse salmo, que falam mais ou menos assim. Note comigo no versículo 16: um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar os meus ossos, eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. O salmista descreve a si mesmo como água derramada, descreve a si mesmo como um caco de telha jogado no chão. Ele diz que ele está sendo encarado pelas suas próprias costelas. Ele diz que suas mãos e seus pés foram traspassados. E quando nós lemos esse salmo, e nós vemos os sofrimentos de Jesus na cruz, nós ficamos perplexos de saber que Davi estava cantando sim sobre o seu sofrimento, mas ele estava cantando, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o sofrimento do Messias que ocorreria dali a 1000 anos. Existem alguns textos da Bíblia que até o coração mais cético é capaz de ficar com uma pulga atrás da orelha, não é verdade? Como é que um homem é capaz de descrever com tamanha acurácia, com tamanha exatidão, os sofrimentos físicos de Jesus dali a 1000 anos,
falando sobre a sua experiência de sofrimento? Ou você acha que o salmista realmente teve suas mãos e seus pés perfurados no processo? Ele teve um vislumbre, ele teve um insight, ele teve uma intuição, ele foi aconchegado por uma percepção. E é muito engraçado, porque o que eu ouvi a vida toda é que pessoas que passam pelo sofrimento se afastam de Deus. E que o sofrimento tem esse poder de nos afastar de Deus. O sofrimento tem esse poder de esfriar e de matar a nossa relação com Deus, de minar os nossos enlaces com o divino. Mas esse salmo me faz pensar ao contrário, porque enquanto o salmista anda pelo seu vale de sofrimento, quando ele entra profundamente na sua dor, ele descobre ali a dor do próprio coração de Deus. Ele descobre o próprio sofrimento do Messias. Quando ele entra profundamente na sua dor, ele descobre a dor do coração de um Deus que sofre. Mas como comentou Van Gemeren sobre esse salmo, o salmista está cantando sobre a sua própria dor, mas Jesus na cruz do Calvário assumiu a nossa dor. Salmo 22, não sei se você se lembra, é o salmo com o qual Jesus desfere uma das suas últimas palavras. Pouco tempo antes de render o Espírito, Jesus diz assim, digamos todos: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus fala sobre esse abandono na cruz do Calvário. Eu creio que o sofrimento nos aproxima do coração de Jesus. Talvez você tenha sido traído de alguma maneira por alguém querido. Olhe para a maneira como Jesus foi pendurado poucos instantes depois de ter sido traído por um de seus melhores amigos. Talvez você esteja se sentindo rejeitado por pessoas que são importantes para você. Pessoas que frustraram você, quebraram sua confiança, magoaram seu coração. Pense na maneira como Jesus foi brutalmente julgado de forma injusta, desertado por todos os seus discípulos, abandonado à sua própria sorte. Se você se sente perplexo diante de algo injusto que foi feito contra você, então pense em como levantaram testemunhas falsas para acusar Jesus naquela quinta-feira. Se você tem sido magoado por pessoas que estão próximas de você, pense sobre Jesus ouvindo as negações de Pedro de que o conhecia. Se você tem passado por momentos difíceis, que parece que você não merecia passar por isso, pense sobre Jesus e como Ele, tendo feito o bem a tantos, ouviu da boca da multidão: nós queremos Barrabás. Quando nós passamos pelo sofrimento, nós podemos conhecer o coração de Jesus de uma maneira que nós não poderíamos conhecer de nenhuma outra forma. Eu gostaria de dar um último conselho para você enquanto nós terminamos essa série. Se você tem passado pelo deserto, não desperdice o seu deserto. Não desperdice. Se você está passando por um trecho, por um vale de sofrimento, não desperdice o seu deserto. Aproveite-o por completo. Desfrute de tudo que Deus preparou para você nessa temporada e só nessa temporada, em nenhuma outra. Permita que Ele molde o seu coração. Permita que Ele se aproxime de você. Permita que você se aproxime dEle. Porque existe um mistério, Senhor, que nós não conseguimos compreender com a nossa mente humana. O fato de que naqueles dias mais sombrios, naqueles dias mais esquisitos, quando os nossos planos fracassam, quando os nossos castelos caem, quando as coisas dão errado, quando relações se partem, quando nós somos frustrados e machucados pelas pessoas que estão à nossa volta, de uma maneira misteriosa, Senhor, nosso coração se aproxima do Teu. E nós passamos a ter uma intuição muito mais arguta, muito mais precisa e profunda de
tudo aquilo que o Senhor carregou de forma excruciante e dolorosa por nós naquela cruz. Senhor, a Tua palavra diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Talvez seja por isso, Jesus. Porque quando nós nos sentimos quebrados e falidos, nós estamos mais próximos de Ti, mais dependentes de Ti, apoiados só em Ti. Senhor, seria talvez uma demagogia tola da nossa parte dizer que somos agradecidos pelos desertos. Parte de nós quer confessar que se pudesse, se fosse nossa escolha, não passaríamos por eles. Mas nós te agradecemos porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Obrigado pelas noites escuras, Jesus. Obrigado pelos milagres que não vieram. Obrigado pelos castelos que caíram. Obrigado pelas portas fechadas. Obrigado, Senhor, até mesmo pelas pessoas que partiram. Obrigado por tudo que o Senhor tirou da nossa vida nos últimos anos. Uma videira realmente não pode frutificar se ela não for podada. E um galho não pode dar fruto se ele não for cortado. Obrigado pelos dias em que, quebrados pelo sofrimento, nos rendemos a Ti de todo o coração. Que pena que tem que ser assim, Senhor. Que pena. Mas obrigado porque ainda assim, mesmo usando esse tipo de expediente tão doloroso, o que o Senhor nos quer é junto de Ti. O sofrimento é esse megafone gritando aos nossos ouvidos ensurdecidos uma palavra de amor que diz: eu te amo. Senhor, nos leva para o lado de lá do vale de sofrimento, transformados pela Tua graça, um pouco mais humildes, um pouco mais empáticos, um pouco mais generosos, um pouco mais pacientes, um pouco mais parecidos com Jesus, um pouco mais dependentes. Não permita, Senhor, que o nosso coração se endureça. Muitas vezes o nosso inimigo espiritual procura obter vantagem sobre nós em algum trecho do caminho, mas repele a voz do inimigo, Senhor, cala, estrangula a garganta do diabo. Repreende, Senhor, com a autoridade que há somente no Seu nome, aquele que milita contra nós e contra a Sua igreja. E nos lembra de que nós estamos firmados na palavra, nos lembra de todas as promessas da palavra, nos lembra que todas as coisas estão cooperando agora para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o Seu propósito. Nos lembra que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos lembra que em Cristo nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Nos lembra que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjos, nem principados, nem espada, nem fome, nem nada nesse mundo, nem no porvir, podem nos apartar do amor de Jesus. Nos lembra que no mundo teremos aflições, mas que podemos ter bom ânimo e coragem, porque o Senhor mesmo venceu o mundo por nós. Nos lembra que na cruz o Senhor despojou poderes e potestades, triunfando sobre eles, nos dando vida com Cristo. Nos lembra que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo, por causa do sacrifício da cruz. Senhor, recita a palavra de Deus aos nossos ouvidos todos os dias, nos alimenta com a Tua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nos alimenta com a Tua palavra, Senhor.
nos conecta com a verdade da Tua palavra, faz convergir o nosso coração para a Tua palavra, Senhor, para que nós não sejamos como garotos, como meninas e meninas, tocados por aí por todo o falso vento de doutrina, mas que, Senhor, firmados na verdade da Escritura, nós possamos confessar o que cremos, e que o nosso sentimento acompanhe a nossa fé e não o contrário. Que o nosso coração siga aquilo que cremos e não o contrário. Nos ajuda, Senhor, nos firma, nos sustenta. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós confessamos nessa noite, nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.